Fala, turma. Vou falar aqui do XPLG11, saiu o resultado do fundo, vamos dar uma olhadinha como é que está a situação do fundo. E vamos dar uma olhadinha também quanto é que o fundo está pagando de recorrente aqui, né? Que a gente sabe que os fundos eles estão buscando gestão ativa, pelo menos até buscar aquele crescimento que o gestor vai entender. Não, atingimos um valor aqui de 15 bi, está excelente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado do fundo. Né? No mês, o fundo pagou 0,82, você já deve saber, não é recorrente. Os pagamentos dos rendimentos serão realizados ali no dia 12, observando e tal e tal. O fundo ele tem aqui, ó, 3,23 ainda a receber, que ele vai receber isso de forma parcelada, um resultado caixa acumulado e não distribuído, somado àquele ainda a oferir e a reconhecer na medida que receber as parcelas da venda, né? Que foi feita, divulgada aqui, fato relevante, em 24 de janeiro de 2025, NE Logísticas, os quais o fundo aqui, o XPLG, possui 100% das cotas detidas do fundo. Então ele tem a receber ainda de forma parcelada esses 3,23. Em relação à movimentação dos locatários, foi celebrado o termo do distrato, saiu um locatário no HGLG WG, com a BL aqui de 1.904 metros quadrados, um total aqui de 6% de vacância, elevou a vacância do fundo, e também o fundo está com 6% de vacância financeira, 6,4%, sobre dois locatários. E a gente vê aqui no resultado do fundo, só de locação, receita de locação, 19 milhões 144. Pouco menor, né? Pouco não, um montantinho menor aqui em relação ao mês anterior, que foi de 25.812. Eu imagino que não seja somente esses 6%, deve ter alguma outra situação aqui para ter dado esse resultado bem significativo menor. Vamos ver aí no próximo relatório se sai alguma coisa, mas obviamente esses dois contratos, dois locatários aqui, estão influenciando também aqui na receita. Né? Os lucros aqui de 8,4 milhões, a gente vê as despesas de 1,8 versus 19, 20, 25 na verdade, 24, se a gente considerar que o normal é isso aqui, ok, né? Despesa ok. A gente vê que o recorrente com isso, fazendo os descontos devidos aqui, ele vai chegar na casa do 0,68, 0,69, 0,70. Vamos imaginar aquele lock 100%, de repente 0,71, 0,72. Seria o recorrente, talvez. Também depende do valor de locação que ele faria nesses espaços vagos. Pode ser que chegue a uns 0,73, 0,72, talvez ali numa hipótese quase conservadora para quase no limite, um meio termo. Né? Esse seria o recorrente do XPLG. Ruim? Ou é ruim? Eu entendo que não. É que a gente está acostumado, os investidores, né, a receber de não recorrentes. E aí, se o fundo de repente resolve zerar a vacância, zerar a alavancagem aqui, pagar o que tem para pagar e ficar um fundo mais passivo, só em momentos pontuais, com certeza a cota vai desabar, né? Então, eu acho que os gestores eles vão continuar nessa entoada, essa pegada de buscar crescer o fundo imobiliário, para justamente ele atingir um patrimônio mais significativo, 15 bi. Lembrando que o XPLG ele está aqui com negociações que ele pretende fazer para aquisição dos ativos aqui do RBRL e RDLI, que aqui são dois ativos, né? E no outro aqui no RBRL são esses ativos aqui. Então, esses ativos aqui entrando para o portfólio em torno de 1,5 bi também vai ser muito bacana pro XPLG, pro crescimento do XPLG, né? Então a gente tem que esperar sair mais informações aqui, já foram informadas, não vou falar mais desse fato relevante que saiu dessa carta de intenção de compra, deixa eu sair aqui de fato a aquisição para daí a gente ver certinho tudo como é que fica a situação do fundo. A gente vê aqui a queda, né, de receita de 0,83 para 0,61, receita de locação. E aí a gente vê a questão dos locatários, ainda tem uma concentração em Leroy, Renner, Mercado Livre, que se a gente olha aqui os contratos, pelo menos com o Mercado Livre, está para vencer 66 mil metros quadrados, contrato atípico, vencendo agora, ano que vem, né? 13,926. Então, o ABL ali, de representação do ABL total representa 6,4 do XPLG. Aí tem o Leroy aqui com dois imóveis, né? Mas o maior aqui em 110 metros quadrados, mas ambos vencendo aqui no mesmo período. Renner aqui embaixo também, que vence em 2029. Esse imóvel aqui está aqui em Santa Catarina. É um imóvel bacana, bem interessante. Alocado aqui para Renner, ali em Floripa, São José, um pouquinho antes de Floripa, na verdade. São as concentrações. Por isso que eu digo, né? Quanto maior for o fundo imobiliário, mais ele tem para fazer
diminuição de concentração aqui de receita. A gente vê que outros locatários representam 54% da receita. Então o fundo ele tem bastante locatário aqui dentro, né? Só que atípico aqui 52%, típico 48%, uma mescla interessante de contratos. Só que eu entendo que a gente precisa desses fundos crescendo mais para daí, de fato, a gente ter uma diversificação mais tranquila em relação à receita. E aqui a gente tem o cronograma de desembolso, né? O fundo tem que pagar durante esse ano. Então, o caixa aqui, considerando o caixa lá do XP, LG e do outro fundo que eles têm em carteira, eles vão ter um total de 108 milhões. Se for só o caixa do XPLG, está na casa de 68 milhões. E aí tem ainda o caixa do NE Logística aqui, que aí somados, com tudo tem para pagar, vendas, né, tem para receber, vai chegar ao fim de 2025 com 108 milhões. Lembrando que o fundo ele tem para pagar aqui daquele imóvel, daquela compra que ele tem ali em cima, eu não estou recordando agora, mas ele vai pagar uma parte disso aqui em dinheiro, né? Uma parte vai vir, deixa eu ver aqui, vamos voltar, dessa compra aqui, uma parte vai vir aqui em troca de cotas, uma boa parte, uma parte também vem em dinheiro. Então, a gente tem que ver aí como é que vai ficar a situação depois que isso aqui estiver redondinho, para ver aí, de fato, a situação do XPLG. Mas, por enquanto, segue tranquilo. Eu sei que quem está investindo em fundo imobiliário deve estar cansado de ver a cota amassada. E aí fica ouvindo o tempo inteiro que fundo imobiliário não dá, não é um bom investimento, o que tu recebe em dividendo tu perde em cota. Só que tem que lembrar, eu vou frisar isso aqui, tem que lembrar que tu não está comprando cota de fundo imobiliário. Sim, você está, sim. Mas não é bem assim. Você está comprando imóveis, você está comprando participação em imóveis. Ah, mas não muda nada porque a cota está amassada. Muda sim. Porque olha só, o XPLG, por exemplo, falando dele aqui, ele tem um patrimônio de 3,3 bilhões, né? Patrimônio líquido aqui. Vamos imaginar que o fundo decidisse liquidar esse patrimônio. O que vai acontecer? Ele vai vender esses imóveis e esse dinheiro volta para o teu bolso, certo? Volta nesse montante aqui para o teu bolso, dividindo aí pelo total de cotas que tem hoje. Então tem que sempre lembrar disso. E aí tem que sempre lembrar que os fundos de tijolos, quando eles vendem para gerar um lucro ou para reciclar o portfólio, geralmente eles estão vendendo esses imóveis acima do que eles estão sendo precificados quando faz aquela avaliação anual. Então percebe que quando alguém te diz não vale a pena, etc., deixa quieto, ignora e tudo mais, segue tua vida. Né? Dá sim, os fundos imobiliários são bons investimentos sim. Quando a gente tiver uma Selic, e eu espero que a partir de 2027 a gente tenha mudanças na direção econômica do país, independente de quem assuma, se for o atual, poxa, que eles mudem a forma de governar, de diminuir um pouco essa dependência do Estado, para que a gente possa, de fato, ver a economia crescer de forma saudável, ou um novo governo que assuma, um Congresso que também joga a favor da população de uma forma geral, certo? E aí vamos imaginar que a gente tem uma Selic andando aí às 8%, né? 7,5%, 8% por uns 5 anos. O que vocês acham que vai acontecer com as cotas dos fundos imobiliários? Aí vai ter muita gente querendo aquele momento de comprar barato. Então, assim, vão aproveitando. Se a gente, de fato, tiver uma correção na economia, tudo mais, as cotas vão subir, elas vão encarecer, vão trazer um retorno total muito maior do que trazem hoje. Então, tem que ter um pouquinho só de paciência, tá? E, por fim, aqui, sempre reforçando, eu tenho esse relatório para quem investe por longo prazo, quer olhar por longo prazo, quer uma carteira, montar por conta própria uma carteira de investimento. Tá aqui uma boa opção de investimento para você, né? Adquirir o relatório R$ 29,90, barato, compra uma vez só. E você vai ter aqui dentro fundos imobiliários que eu selecionei, pesquisei o histórico deles, trouxe para você de forma objetiva e resumida, apesar do relatório ter 59 páginas, é porque eu estou falando de 25 fundos, então eu tive que buscar resumir bastante, mas trazer informações objetivas. Já recebi aqui no YouTube, lá no Instagram, feedbacks bem positivos. Se você acessar o site, que está na descrição o link está na descrição desse vídeo e também na descrição aqui do canal. Você vai ver lá dentro do site alguns retornos positivos que eu recebi a respeito do relatório. Tá? Então, você compra esse relatório, você monta a tua carteira ali para carregar por longo prazo, obviamente, acompanhando, né, essa carteira. E aqui eu também criei um relatório com esses ETFs. Tem alguns ETFs aqui dentro que eu entendo que são bons ETFs para aumentar a tua diversificação.
Porque por mais que você goste dos fundos, e eu gosto, minha carteira hoje tem 80, 82% de fundo imobiliário, é interessante sempre diversificar. Não dá para ficar só em fundo imobiliário. Ah, mas Jader, eu quero a renda passiva de 100% dos fundos imobiliários. Tudo bem, desde que você entenda esses riscos, né? Porque aqui nos ETFs você também tem ETFs dentro desse relatório que eles te pagam renda mensal, tá? Eles vão te pagar renda mensal. Eu explico devidamente os riscos que existem por causa desse pagamento de renda mensal. Tem ETF para buscar valorização, para eles crescerem. Né? Eu tenho um ETF na minha carteira que está aqui dentro, inclusive, que desde 2020 para 2025 trouxe um retorno aí de 140%. Já mostrei isso lá no Instagram, já mostrei aqui também. Então, assim, é importante a gente ter esses retornos no geral, né, que busca o retorno da cota para aumentar de uma forma significativa esse percentual de ganho um dia, onde eu posso vender essa participação que eu tenho nesse ETF e reaplicar isso nos fundos imobiliários. Porque essa é uma das minhas ideias, pegar o potencial maior aqui nos ETFs de valorização deles, então eles crescem, teoricamente, porque são todos ETFs voltados para o mercado externo, nenhum aqui para dentro, tá? Tem ETFs que replicam lá dentro, estão domiciliados aqui, eles replicam, perdão, lá fora, mas domiciliados no Brasil e também ETFs diretamente lá fora. Explico todas as diferenças para vocês dentro desse ETF, dentro desse relatório, para facilitar bastante. E aí a minha ideia é essa, é ver esses ETFs se valorizarem bastante, para depois, lá na frente, cheguei aos 60, pô, ele valorizou aqui 3.000%. Ótimo, agora eu vou picar ele aqui dentro, vou vender uma participação, jogo para dentro dos fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário não vai te trazer essa valorização em cota, né? Porque o foco está aqui, está na renda. Então eu vejo que é interessante. Então, se você quiser, os dois links estão aqui na descrição desse vídeo e também na descrição aqui do canal. Por fim, sempre lembrando, né? Curte o vídeo aqui para fazer com que o canal cresça e para que cada vez eu traga mais informações aqui para vocês sobre o mercado de fundos imobiliários e de investimentos de uma forma geral.